Boa noite, pessoal. Namastê. A gente vai entrar hoje num estudo novo chamado arqueômetro. Desde já vou informar para vocês que é um estudo bastante complexo. A gente não se aprofundou nesse estudo, mas a gente tentou pegar o básico, tá? Porque eu não vou chamar de livro, tá? Que vocês já vão entender o porquê. Mas é algo realmente bastante complexo, precisa de muito tempo para ler, algo fantástico, e que eu posso afirmar para vocês que é algo tão fantástico que é a base da escola esotérica de Umbanda. Tá? Então toda a escola esotérica de Umbanda se baseia no arqueômetro. Tá? Essencialmente simbólico, símbolos. Tá? Bom, vamos iniciar então. O arqueômetro é um compêndio, tá? É um livro, tá? Entre aspas, que foi realizado, que foi firmado, que foi sonhado pelo Marquês Saint-Yves da Alvergria, da Alvéria, né? Casado com essa senhora aqui, a Marquesa de Saint-Yves. É um livro que fala basicamente, é a chave de todas as religiões e de todas as ciências da antiguidade. Qual é o sonho de Saint-Yves? Ele foi publicado em 26 de junho de 1913. Oficialmente ele foi publicado, é um livro bastante antigo. Tá? O sonho desse grande francês, desse grande mestre encarnado, que era considerado o mestre encarnado de Saint-Yves, era fazer um compêndio, fazer uma síntese, ou fazer uma convergência de todos os conhecimentos religiosos, filosóficos, científicos e artísticos, né, das principais religiões da antiguidade. Tudo que os principais patriarcas, os chamados patriarcas da antiguidade, o que eles ensinavam, ele tentou compilar, ele tentou resumir isso. E para isso ele criou o arqueômetro. Tá? Que nada mais é que essa simbologia. Nós vamos estudar. Não a fundo, mas vamos tentar pegar algumas coisas lá. Tá? Ó, estou vendo lá? Tá? Muito bom. Bom. Tá. Em primeiro lugar, o que significa a palavra arqueômetro? Em grego significa medida do arqueo. Arqueo é antigo, ou seja, medida dos antigos. Tá? Em sânscrito, arqueômetro significa arca matra. Ar, roda, radiante da palavra divina. K, matéria primordial. E matra, medida do princípio. Para o Saint-Yves, para o francês Saint-Yves, tá? Essa era a melhor pronúncia do termo arqueômetro. Arcamatra. Então, para ele é arcamatra. Sânscrito. Que ainda é uma linguagem mais antiga que o grego. Olha só a ideia dele. Resumindo toda a introdução, toda a bibliografia, que é bastante extensa do livro, eu tentei fazer um resumo, tá? Para todo mundo ficar com verdade. Significa o seguinte: sinal métrico do dom divino. Isso é iniciático, isso é místico. Transportador sintético dos altos estudos. Transportador sintético dos altos estudos. Ou seja, os altos estudos foram transportados para aquela simbologia ali. Que é uma roda, vocês puderam perceber que ela é um formato esférico. Né? Instrumento de correspondência universal. Toda a correspondência universal de astros, de estrelas, de astrologia, tudo física, tudo correspondente. Só que compilado de acordo com o conhecimento de patriarcas das antigas civilizações. O cara conseguiu fazer isso aí.
conseguiu fazer isso. O cara era mestre. O cara era muito bom. Tá? A chave de toda a tradição iniciática. Vou repetir. A chave, o arqueômetro, esse livrinho aqui, tá? Essa coisinha aqui, tá? É a chave de toda a tradição iniciática. Ou seja, toda iniciação ensinada pelos antigos patriarcas, antigos mestres da humanidade, inclusive Jesus, foram sintetizados nesse livro, chamado O Arqueômetro. Só que assim, ó, não é texto. Símbolo. E pro bicho pé. Por isso que a esotérica, porque o Damásio e Silva sabia o arqueômetro. Ele estudou a fundo o arqueômetro para poder formalizar, para poder, na verdade, formalizar não, para poder associar a Umbanda a algo mais iniciático, a algo mais esotérico. Então, está aqui a chave desse tema. Tá? Pô, dizer que a chave de toda a tradição iniciática é uma responsabilidade, né? Toda a tradição iniciática. Não é a tradição iniciática do judeu, do egípcio, toda. Complicado. O cara estudou pra caramba. Ele teve uma fase na vida dele, o Santo Verde, que ele ficou muito pobre. Ele ficou arruinado com negócios. Não me lembro bem, está ali na bibliografia dele. E ele casou com a Cicero. Muito bonita a história. Com a esposa dele, uma marquesa. E ela, praticamente, ela abandonou todo o estudo dele. Ele passou a não trabalhar mais e dedicar sua vida só àquilo. Ficou muito bonita que chegou um momento na vida dele que ela desencarnou. E ele deixou o quarto deles intacto. E conta a história que à noite ele ia no quarto para falar com ela. Em espírito. Falava com ela e recebia as informações dela para continuar estudando. Conta que esse cara era clarividente, clareaudiente, e ele conheceu a cidade perdida, que os antigos chamavam de Agartha, ou, como nós conhecemos, Shambhala. A grande cidade que ilumina todo o Oriente. Como aqui para nós é nosso lar, é a grande colônia espiritual, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil, é nosso lar. É a colônia máter. Até que lá tem a questão da reencarnação, mas não é pensando que toda a colônia espiritual tem departamento de reencarnação, não é assim? A colônia espiritual que tem outros fundamentos. O nosso lar ele é bem mais completo. Segundo os espíritos, cidade-mãe do Brasil é nosso lar. Só que no Oriente é Shambhala, ou Lagarta. E esse cara teve acesso, ele conheceu. Ele deixou o quarto dela intacto e ia toda noite lá dar contato com ela. Interessante. Muito bem. O que se baseia o arqueômetro? É um círculo, tá? Tem uma coisinha menorzinha. Ó. Círculo de 360 graus, ou seja, um círculo completo, tá? Divididos em zonas concêntricas e triângulos móveis de 12 seções, de 30 graus cada. Se pegar 360 e dividir por 12, vai dar 30. 12, por que 12? Por causa das 12 constelações, os 12 signos zodiacais. Tá? Mais tarde a gente vai entrar nisso aí. Vou mostrar para vocês. Muito bem. Uma coisa muito interessante, ou seja, também conhecido como instrumento de precisão. Esse livro, o Arqueômetro, ele serviu para muita gente, para os antigos fazerem construções, engenharia, música, tá tudo ali, tons musicais, tá? Então, francês, assírio, caldeu, árabe, adâmico e vatã, tá? São as principais religiões que estão, conhecimentos religiosos que estão, os principais patriásticos que estão ali, tá? Zodíaco das letras, planetário das letras, cores, ângulos, tá? Tá tudo, é um compêndio. Sempre digo, chamar de livro é complicado. O que é aquilo ali? Ali é uma chave. Não é um livro, é uma chave. Tá? Só que para acessar, para aprender a trabalhar, a manipular o arqueômetro, tem que cuidar. Né? Não é bem assim. Tá? Ali tem algumas edificações, algumas igrejas antigas que foram projetadas a partir do conhecimento do arqueômetro. Músicas, tudo a partir do arqueômetro. Muito interessante. Tá? Mas eu não me aprofundei nisso aí. Tá? Basicamente,
basicamente, são símbolos que expressam ideias. Para nós aqui, latinos, tá? Latino-americanos, como é que a nossa ideia é expressada? Como é que você entende uma ideia? Através do verbo, através de um diálogo, ou através da... E a nossa escrita, ele parte de um alfabeto. E esse alfabeto tem 20 e poucas letras. Tá? 22, 29, 29. Tá? Botou o K, botou o W, botou o 29. Tá? Só que se tu pegar essas letras, juntar, tu vai formar uma palavra. E a palavra, ela expressa uma ideia. O símbolo não expressa uma ideia. O símbolo expressa... Isso que ele é complexo. A língua, o alfabeto chinês, que é o mandarim, o mandarim não é um alfabeto com letra. Ele é símbolo. Isso que é complicado. Tá? Ideogramas dos egípcios, então, meu Deus do céu. Exatamente, é o símbolo que expressa 1 milhão de ideias. E ao contrário da gente, né? A gente tem, às vezes, 5 palavras para expressar a mesma coisa. É ou não é? A nossa língua é a pior que tem, é a portuguesa. Às vezes tem 5 palavras que querem dizer a mesma coisa. Para que isso? Diferente de um símbolo, que é um símbolo de expressão. E a ideia. Então, cada um é algo abstrato. Olha onde é que eu quero chegar. Então, o arqueômetro, ele é uma obra abstrata, ele é uma obra intuitiva. Não é uma obra realizada a partir de uma ideia concreta. É por isso que o cara dedicou simplesmente uma vida inteira. Na medida que a gente vai avançando, vocês vão vendo como é legal. A questão do símbolo, por que foi? Pode falar. Da sua forma, desde que ele não interprete errado. Mas da sua forma. Independente do símbolo, pode agregar outro símbolo. Tu não pode criar símbolo. Porque a partir do arqueômetro, tanto da Mata e Silva como Vivas Neto, eles então descobriram a lei de Pemba. A famosa lei de Pemba na Umbanda, partiu do arqueômetro. E outras obras também. Vivas Neto tinha bem claro isso aqui. Por outras coisas, mas não revelou. Não sei para alguns, né? Alguns iniciados lá. Alguns não, mas basicamente o símbolo mesmo, a questão mais pura da lei de Pemba, a partir do arqueômetro. O arqueômetro conseguiu sintetizar e nós vamos, na medida que o estudo vai avançando, eu vou mostrando para vocês. Hoje eu já vou mostrar para vocês uma ideia simples, porém complexa, que foi tirada do arqueômetro, que está na Escola Esotérica de Umbanda. Vocês entenderam o que eu chamei Escola Esotérica de Umbanda? E não na Umbanda? Umbanda é uma unidade aberta, em construção, que se expressa através de várias escolas. Mas a Escola Esotérica de Umbanda buscou base para suas leis de Pemba, principalmente, para os seus conhecimentos mais iniciáticos e esotéricos no arqueômetro. Aqui está a fonte. Falar do arqueômetro não é algo fácil. Falar do arqueômetro precisaria realmente de uma pessoa com bastante estudo, que não é fácil. Bom, eu vou colocar para vocês agora um exemplo, o primeiro exemplo. Tá? Aqui foi uma história breve, tá? O primeiro exemplo de símbolo e de interpretação tirada do arqueômetro. Só que nem tudo que está aqui está no arqueômetro. Alguma coisa eu tirei de outros livros, como por exemplo da Teosofia, e algumas coisas da minha própria interpretação, coisa que eu ainda não ouvi aí fora. A minha interpretação. Tá? Olha só que interessante. No arqueômetro, por exemplo, nós temos as chamadas 3 letras construtoras, também conhecidas como arquetipais. Arquetipais e modelo. Que são essas 3 letras aqui. Isso no alfabeto adâmico. Ó, a reta, que tem um valor numérico 1, que em francês, porque ele era francês, letra A. 2 pontos, tem um valor numérico, que em francês, S. O adâmico, esse S aqui,
senão a gente não pode chamar de S, né? Tá? Isso. Tá? Tem o valor numérico que em francês TH. Olha só. Isso do arqueômetro. Arqueômetro é a fonte. Não é um bando esotérico. Olha só que interessante. Junta esses três símbolos. Para o adâmico, para o alfabeto adâmico, esses três símbolos unidos, agrupados, ou que eles chamam de centralizados, esse é o termo que eles usam, ele dá esse símbolo aqui. É o S, é o traço e o ponto só. E o outro ponto, segundo esse conhecimento, ele se funde a tanto ao S como o traço. Ok? Aqui não sei se vocês já ouviram. Vocês já viram? Tá? Você pega então o valor numérico. Vamos realizar uma numerologia aqui. 400 mais 60 mais 1, 461. 4 mais 6 mais 1, 1 mais 1. Então, o valor numérico desse símbolo unido ou centralizado é o... Junta as três letras. Em francês, é claro, porque não volta a repetir, Santo Vez era francês. Une-se as três letras da Aste. Aste. A. Isso é o nosso chefe. Nossa chefe. Banda não deve monopolizar o axé. É muito anterior ao banda. O axé, esse conhecimento, pertence aos antigos patriarcas de toda a religião. Bom, a escola esotérica do bando exclui. Significa que o axé é aqui só sofreu uma alteração de forma semântica. Axé. Aí diz que o axé é do africano, né? Foi da África. Não, o africano descobriu isso aqui. Porque ele também teve patriarcas na África. Mas não quer dizer que ele inventou isso. Isso é muito mais. Agora eu digo para você, quem é que inventou isso aqui? Se o Santo Ivés buscou nas principais religiões do passado, os antigos patriarcas esse conhecimento. Qual foi a fonte que originou isso aí? A fonte única. Já dei a pista. Não tem. Como é que tu vai saber? Não tem. Não tem. O que tu pode mais ou menos entender é que hoje, atualmente, o adâmico é considerada a língua mais antiga do mundo. Isso bate um pouco de frente também com o conhecimento da China, que dizem que o livro mais antigo do mundo é o I Ching, livro das mutações da China. Mas aqui para nós, tá? Ainda o alfabeto, que o I Ching ele não era um alfabeto, ele eram traços, né? A China usava o hexagrama, que era traços, então não era propriamente ainda um alfabeto, tá entendendo? Mas um alfabeto realmente concreto que utilizava essas, digamos assim, acabei de falar agora, essa centralização, formando realmente uma ideia através do símbolo. Veja bem, o alfabeto simbólico, não é um alfabeto de palavra, nem de letra. É isso que eu quero que vocês entendam. A princípio foi um adâmico. Tem gente que... Não, só um pouquinho. Para nós, a partir dos Atlantes só que a humanidade, né? Que, você sabe, pré-adâmico, pré-adâmico, adâmico, lemuriano e atlântico. Muita gente acha que é só a partir do Atlântico que existia civilização inteligente. Aqui já não, só um pouquinho. Adâmico. Mas adâmico já existia população inteligente. E o sânscrito apareceu quando? Depois. Uma das línguas mais antigas, mas é hindu, né? É da Índia, né? Hindu. O I Ching, que é considerado o livro mais antigo do mundo, ainda é anterior ao sânscrito. Só que o sânscrito já era, digamos assim, já eram símbolos expressando ideias. O I Ching não, o I Ching eram traços. Outra hora a gente vai falar sobre o I Ching.
tá? Que é o livro das mutações. Tá? Então o Adâmico é considerado, ou Adâmico, ou também conhecido como Vatan, ou Devanagari, uma coisa assim, também, mesma coisa que o Adâmico. Tá? Muito bem, então o axé tem essa simbologia. O número de axé é o termo de Santo Iver é ácido. Para nós, axé. Beleza? Isso foi tirado do livro Arqueômetro. O livro Arqueômetro foi esse cara que conseguiu compilar em 1903. Portanto, anterior a uma data de um mito de fundação da Umbanda de 1908. Só que em 1908 ele compilou. E ali ele já estava, se eu não me engano, já estava desencarnado. Os amigos dele que realizaram isso. Até eu tenho um histórico ali, muito bonito. Então você vê que ele, em 1800 e pouco, o cara já fazia esse estudo aí. Eu já vi alguma coisa dele, uma coisa que tinha embaixo, O arqueômetro é considerado, o arqueômetro também é considerado, de repente está por aí, a coroa da palavra. Então toda a palavra está sintetizada no arqueômetro. Por isso que é a coroa da palavra. É a palavra que eu digo se referindo aos conhecimentos dos antigos patriarcas. Coroa da palavra, coroa do verbo. Muito bonito, tá? Vamos prosseguir? Tá, já vou lá. Bom, vamos continuar. Agora aqui entra um conhecimento bem complexo. Gostaria que você prestasse bem atenção. Tirei isso da teosofia, o que está em preto aqui. Eu tirei da teosofia, o forte, e tirei da minha interpretação. Também de Ramatiz, tá? Tentei fazer um meio de campo aqui para entender como é que a coisa se processa. Então, o axé tem um número que significa o quê? Uma bipolarização. Tá? Em que esse símbolo a gente pode entender como uma parte o yin e a outra parte o yang. Na Umbanda, esse yin, que é uma polaridade negativa, nós podemos chamar de orixá, e o yang, que é a outra parte aqui, o orixá masculino. Vocês estão entendendo? E onde é que está Exu aqui? Exu é um movimentador, orixá é energia. Yin e Yang é uma energia primária de todas as coisas. O chamado Qi, dos chineses. Ou Tai Chi, que é o grande Qi, mesma coisa. Tá? Ou para nós, orixá. Orixá é a energia que constrói, que estrutura todo o universo. Mas não apenas um orixá masculino. Um orixá masculino e feminino por causa da bipolaridade. Ah, mas e o Exu? O Exu é orixá? Sabe que tem muita gente que acredita. Eu tenho escolas umbandistas que acreditam que Exu é orixá. Eu respeito, mas eu não encontro fundamento nisso. Está muito claro que o Ramatiz, no livro Missão da Umbanda, ele deixa muito claro, o Exu não é orixá. Exu não é energia. O orixá que movimenta energia. O Exu dá para considerar na nossa pobre linguagem uma força. Força que movimenta energia. Tá? Mas tudo bem, a gente respeita quem tem essa vontade. Tá? E onde é que, simbolicamente, aproveitando esse símbolo, onde é que está Exu aqui? Hã? O ponto aqui, a gente pode dizer que é o grande todo, que é o início de tudo. E esse símbolo, que é o axé, onde é que aqui está polaridade negativa, ou positivo, ou tanto faz. Mas onde é que está Exu? Polaridades, Yin Yang ou Exu. E onde é que está o orixá? Ou o Exu? Qual é o fundamento do Exu? Não é movimentar o orixá? Interessante, né? Olha só, cara. Onde é que está Exu aqui? Eu preciso verbalizar Exu? Não preciso verbalizar Exu. Sempre existe. Ele é uma força que movimenta o axé, que movimenta o orixá. Porque o orixá é o axé. O axé é o orixá. Bipolarizado. Vocês estão entendendo? E a energia primária, ou chamado fluido cósmico universal dos espíritos, é isso aqui. É o axé, que é bipolarizado. Foi descoberto pelos chineses. E onde é que está Exu aqui? Se Exu movimenta, eu poderia dizer que Exu
é esse S que faz a ligação entre as polaridades. Ou também esse traço. Eu poderia dizer que Exu é a linha tanto reta como a linha curva. Que é o movimentador, é aquele que tira a energia. Então eu posso dizer que Exu, dentro dessa ideia, dentro desse conceito, dentro dessa interpretação, eu posso dizer que Exu é o orixá? Exu é energia? Exu movimenta a energia. Porque Exu é a força. Porque a força é que movimenta. Quando a gente lembra movimentação, a gente lembra força. Isso aqui não se movimenta se não tem ação de uma força. Mas se não tem força, tem energia? Tem. A energia só que é energia potencial. Ela está parada. Ela está aqui. Ó. Isso aqui é uma energia, só que ela tá em potencial, ela não está potencializada. Então ela precisa ser movimentada. Eu estou falando de fluido pós-universal, estou falando de princípio de tudo. Pô, que legal, né? Olha só a abertura que dá esse livro hoje. Tá? Beleza, então? Então, Yin e Yang, orixá masculino, orixá feminino ou axé, constroem o quê? O grande universo. Aqui eu já entrei com esse termo grande universo que nós estamos estudando durante. Quando eu falo grande universo, eu estou falando de dois reinos. O reino virginal, que é algo completamente incompreensível, que é abstrato, essencialmente abstrato. E o nosso reino natural, que é o reino das galáxias. Dentro delas, as estrelas, as poeiras, os cometas, os planetas, os satélites e tudo mais. Tá? Então o grande universo ele é construído a partir de uma energia primária, chamado que é bipolarizado, ou bipolar. Não é doente, né? É bipolar. Não precisa tomar fluoxetina. Bipolarizado. Tá? E esse axé, que é uma energia bipolarizada, a gente pode dizer que ela tem uma polaridade negativa e positiva. Porque nada no universo funciona sem essa polaridade. Vocês estão entendendo? Nosso corpo físico ele precisa de polo positivo e negativo, senão não funciona. Uma coisa que é uma bateria do carro, tudo funciona assim. Interessante isso, né? Como simplesmente num experimento, numa lâmpada de Thomas Edison, né? Os filamentos e tudo, isso simplesmente era uma prova de como funciona o nosso universo. Aí tu entra naquele fundamento hermético de Hermes. Como é o micro, é o macro. Como é o macro, um imita o outro. Exatamente o que ocorre no microcosmo, ocorre no macrocosmo. Pode ter outras dimensões, mas as leis são as mesmas. Ok? Posso avançar? Então tá. O grande universo. Esse grande universo aqui, a gente vai entrar num outro esquema. Ele é impulsionado, a construção do grande universo, ele é impulsionado através do... Aqui entra verbo divino. Aqui entra o conhecimento sânscrito. E esse verbo divino chama-se Aum. Aum. Pronunciado Dizem que esse é o som pós-Big Bang. No momento do Big Bang, da grande explosão, foi o... E os cientistas já captaram esse som no cosmos. Entendeu? E os iogues, né, associaram a Aum. Aum significa Brahman, U significa Shakti, ou Vishnu, que é o conservador, e M, ou vice-versa, Shiva, o destruidor, o movimentador. Para nós, Shiva é Exu. Interessante, né? Brahma é Brahma, Shiva é um símbolo de Exu, que é o destruidor, é daquelas, é o movimentador. E Shakti, ou Vishnu, para alguns, é o conservador, é aquele que dá energia. Interessante, né? E o símbolo do Om é esse símbolo aqui.
Sânscrito ele é outro, né? Ele é diferente. Eu não estou aqui com ele, depois eu desenho para você. Mas em Adamp ele é esse símbolo aqui. E não sei se vocês acharam uma semelhança com o símbolo de Axé. Então dá uma coisa? Se eu não aproximar ela, se eu movimentar o Axé, se eu tirar o Axé como energia básica, o Axé é uma energia primária, básica, ele é una, não é única, ele é una. Se eu começar a movimentar ele, é que nem, por exemplo, quando um óvulo fecunda, quando um espermatozoide fecunda um óvulo, forma o que os cientistas chamam de zigoto, né? Depois ocorre o que? A multiplicação celular. Aquela célula, que é o zigoto, ele vai começando a se multiplicar. É como se o Axé estivesse sendo multiplicado. E a primeira multiplicação dele gera o verbo divino chamado Om, que é esse aqui. Aqui não tem isso, aqui é uma dedução minha. Se vocês quiserem ver, tá bom até pesquisar em outras fontes, tá? Ok? Olha só. Então, a partir do Axé, o grande universo é impulsionado pelo verbo divino Om. E esse Om gera, a partir do Axé, olha só, o Om impulsiona a construção do grande universo através da energia primária Axé, olha só, criando 3 características energéticas. É o Axé se manifestando, sendo impulsionado pelo verbo divino, tá? E construindo 3 características energéticas. 3 características energéticas. Olha só. Primeira, características energéticas de Axé. Forrar. Segunda. E a terceira? Isso é básico. Por isso que eu acho, para mim foi um grande erro associar o Yin e Yang, o Chi, a Prana. Isso a gente vê muito com terapeutas. Ah, mas está faltando Chi no teu corpo. Você está desequilibrado em Chi. O cara fala em Chi, o cara está falando em energia. Mas que tipo de energia? Você está entendendo? Está faltando uma qualificação da energia. Que tipo de energia está faltando? Ah, está faltando energia vital, Prana. Ah, mas é só essa energia. O Chi significa Prana? O Chi significa energia primária. Porque ele é Yin e Yang. Vocês estão entendendo? Ele é Yin e Yang. Então, o Axé, ele pode ser Forrá, ele pode ser Prana e ele pode ser Kundalini. São as 3 características de Axé. O Axé, eu volto a repetir, ele é uma energia primária que é impulsionado pelo verbo divino Om. Quando eu falo para vocês, impulsionado é o Big Bang. O Axé é aquele ponto. E através do Om, que é a vontade divina, o verbo divino, ele se espalha. Ele se expande. É a multiplicação celular da Axé. E a partir daí, a partir dessa multiplicação, 3 características básicas que constroem, que ajudam a construir todo o universo se formam. Forrá, Prana e Kundalini. O Forrá é uma energia de Axé. Olha só, Forrá é uma energia de Axé que se converte em luz, som, magnetismo, eletricidade e tudo mais. Isso está no livro Elucidações do Além de Ramatiz, se vocês quiserem ver, ou nos livros da Teosofia também. Tá? Prana é uma energia vital, energia da vida, é o chamado sopro da vida. Tá? E Kundalini é a energia estruturadora, telúrica, essencialmente telúrica. Não é que ela é terra. Quando a gente fala telúrica, ela não é terra. Está entendendo? Ela é essencialmente telúrica, ela é estruturadora das formas. Ela que estrutura as formas. E dá liga. Diz Ramatiz no livro Elucidações do Além que Forrá, Prana e Kundalini são 3 energias distintas. Uma não depende da outra. Uma não nasce da outra. Mas as 3 trabalham juntas. Olha só. Tá?
Então, isso. Foi criação do Deus. Claro, claro, que partiu de um verbo divino, rom. Isso tudo é dedução minha, porque analisando as coisas, né? Que nada mais é que o quê? Que tem uma origem de axé. Uma origem numa energia primária, um fluido cósmico universal. Só que esse fluido, ele é bipolarizado. Né? A doutrina espírita não foi muito além. Ela disse, o fluido cósmico universal é energia primária, o princípio de todas as coisas. Tudo parte do fluido cósmico. Tudo. Deus criou dois princípios. Isso. É isso que eu queria chegar agora. Tá? Olha só. O axé, que é bipolarizado, tá? Olha só. Ok? Ele constrói o grande universo. O axé é impulsionado pelo verbo divino Rom, criando 3 características energéticas. 3 características do axé. Então a gente pode dizer que axé porrá, axé prânico e axé kundalini. Então eu estou caracterizando o axé, estou qualificando o axé. Estão entendendo? Só que tem uma coisa interessante, que daí em física quântica a gente vai tentar entrar nisso aí. Que esse axé, essa bipolaridade, ele constrói não só a matéria, mas o espírito. Então o nosso espírito, a nossa essência divina, ela é bipolarizada. Porque em sua construção, a construção do espírito, nós temos o orixá masculino e o orixá feminino. Ele é bipolarizado. Aí, aqui entra as famosas lendas da alma gêmea perdida, em que esse espírito ele se divide em uma polaridade positiva, vai para um campo do universo, a polaridade negativa vai para outro campo do universo, e aí vira uma eterna busca do reencontro. Aí tem quantos encontros de verdade? Uma história. Aí tem muitas lendas sobre Todas isso. as almas, os espíritos se encontram. Vocês viram aquela novela Viagem? Viu no final o que acontece com aqueles dois, com aquele casal? Mostra direitinho. Se une, vira uma luz única e aqui só parte. E até tem uma narração muito bonita ali, que eu não me lembro, né? Tem um autor espiritual, acho que vocês viram que tudo isso valeu a pena, que as tristezas, foi um texto muito lindo. Mas aqui mostrou direitinho aqueles dois artistas, né? Eles fusionaram-se, viraram uma luz, o ser único, ou uno, e interessante. Aquilo ali, claro que poucas pessoas entenderam aquilo, né? Eu não entendi. Mas hoje, a partir desse estudo, tu vê que... Aí tu diz, pô, Davi, mas o que diferencia, vocês podem me perguntar isso, o que diferencia se o axé é o mesmo, se ele é bipolarizado é o mesmo, o que diferencia a matéria do espírito? Porque o espírito não toca ele, a matéria tu toca. O corpo astral tu toca, o corpo mental tu toca. O corpo búdico, é um corpo, é feito de matéria. Tá? É feito de matéria. O que diferencia? Que a matéria tu não toca. A matéria tu toca, o espírito tu não toca. A matéria está aqui agora. Independente da dimensão, até a átmica, tem matéria, ela tem uma dimensão que faz parte do reino natural. Já o reino original é outra história. Mas o reino natural, tudo que é natural, tem natureza, matéria. Tem matéria que forma a natureza, vocês estão entendendo? Mas o espírito está aqui, eu estou falando com vocês agora. Tem um espírito aqui falando com vocês. O espírito através da matéria. E se os dois provêm do mesmo axé, como é que isso funciona? Aí nós temos que entrar em física quântica. Aí nós vamos entrar em frequência e vibração. Aí é uma questão de vibração. A matéria vibra de maneira a chamada longitudinal. Que na física existem 2 tipos de padrão de onda. A onda longitudinal, a onda transversal e a onda longitudinal. A onda transversal, ela ocupa espaço. Se ela ocupa espaço, ela forma uma densidade. E a onda longitudinal,
ela não ocupa espaço. Se ela não ocupa espaço, ela não caracteriza a densidade. E nessa aula de física eu não faltei. Aí tem que entrar em física quântica. Por isso que eu fiz a linkagem com física quântica. Vocês sabiam? A física explica. Existem dois tipos de padrão de onda. O famoso senoidal, aquele, que é o transversal, que é o que a gente chama de hertz, né? Que é tantas ondas por segundo. Mas tem a longitudinal. Isso é uma tese. Então o espírito ele foi feito do mesmo axé. Só que ele tem um padrão de onda diferente da matéria. O padrão de onda dele é longitudinal, porque ele não ocupa espaço. Por isso que tu não palpa ele, tu não pega ele. Ele não densifica. A matéria sim, porque a matéria é transversal, então ela ocupa espaço. Se ela ocupa espaço, ela caracteriza a densidade, então tu pega ela. Tu só não pega ela se a frequência dela tiver uma frequência mais baixa. Que é a frequência astral, mental, aí eu buscar. Mas é o mesmo padrão de onda. O corpo astral e o corpo físico têm o mesmo padrão de onda transversal. Só que a frequência é outra. O padrão de onda é uma coisa, a frequência é outra. Uma tese da física quântica. Por isso que a física quântica é chamada da nova física. Ela está quebrando muito paradigma. Essas físicas de Newton, que é tudo medido, não sei, esquece tudo. Física quântica é a física das probabilidades. Foi uma bobagem. Fala, Bíblia. Não vou falar agora. Não vou falar. Tá no estado dobrado, então qual é a onda, a frequência? Do corpo astral. O corpo físico aqui, se tu se desdobra no corpo astral, e o teu corpo astral está aqui agora. A única coisa que ocorre é um fenômeno de desdobramento. Está alinhado, está tudo alinhado. O teu corpo mental e os teus corpos superiores também. Os teus corpos superiores, o búdico, o ático, o esquina, a teosofia, tu cria eles. Através das reencarnações. Só que nós questionamos o seguinte, essa não é a única via evolutiva. Eu acho que tem muita gente que esses corpos já são criados. São perfeitos, mas não absolutos. Mas isso aí deixa para Urântia. Aí Urântia não... quando se materializa. Densifica. Muda o padrão vibratório. Que o padrão... Chega onde? Chega de tudo quase. Sim, do ectoplasma. Tem um ectoplasma ou pode ter uma forma altamente tecnológica de meter. Porque só porque dentro sabe a Enterprise, assim, cara, pega o botão, vai densificar, bota Saibaba. Como Saibaba pegava aquelas terras, tirava assim, sai um pó assim, sai um pozinho. Uma vez eu vi sair de uma bolinha, uma boquinha dele, a boca dele saiu uma bolinha, tipo de ping-pong. Saía, ele presenteava muito colar de pérola. Não era bem pérola, ele fazia assim também, saía assim na mão. E o cara que foi numa... Como é que ele fazia aquilo? Na verdade, que ele fala. Tava no meio do povo, perdeu o relógio de ouro, caríssimo. O cara disse, pô, porque eu vim nessa palestra aí, eu perdi o relógio de ouro. Aí lá pelas tantas ele chama o cara, vem cá, pega, dá o relógio de ouro dela, olha isso aqui que perdeu. Ah, meu relógio, isso aqui. Ah, aí disse, eu comprei. Ah, meu Deus, como é que tu comprou? Então tu tem que ter uma nota. Aí ele puxou uma nota fiscal do bolso, com o relógio, lá no céu, não sei onde, em Londres, a loja da relojaria dele com data daquele dia, ele se desdobrou, foi lá, comprou, trouxe o relógio do cara. Nunca mais isso tem muito do plano espiritual, né? E tá tudo registrado. E tu pode ter certeza, tem muito ET por trás disso aí. Não vai pensando que o que o espiritismo nos ensina? Ectoplasma. Ectoplasma tem essa característica. Se desdobra ectoplasma, ele é invisível. Ectoplasma é invisível. Vocês viram aquele filme? Cadê o Kit? Harry Potter? Harry Potter, aquele do mago? Você se lembra do episódio que ele botava uma capa invisível? Ele botava uma capa e ficava invisível? A capa vocês podem entender que é o ectoplasma, porque é uma energia que é física, pertence ao plano físico, porém sutilizada. E o ectoplasma tem isso. Então, se eu dou o ectoplasma, por exemplo, eu posso simplesmente tornar
essa antena invisível. Aí vem um amigo espiritual, pega ela, transporta para o lugar, depois ele retira aquele ectoplasma. Tem muitos que Milagre. isso, né? Mas nem sempre funciona assim. Claro, o que pode ter uma tecnologia, alta tecnologia, que identifica a frequência vibratória dessa antena, que cada objeto tem uma frequência vibratória específica. Pode ser feito do mesmo material, quimicamente, mas vibracionalmente é outra história. Os caras, os ETs, fazem assim, pegam, identificam a região no espaço que está, tudo botãozinho. Aqui tem um caminhão de gente atrás dele. Dr. Fritz. Como é que o Dr. Fritz pegava uma faca, por exemplo? Não estou doendo, não estou sendo sangue. Como é que ele fazia isso? Se era no físico. Não estou revelado. Isso eram seres de altos. Isso eram ETs. Seres de outros que vinham e colocavam um bracelete na pessoa, desconectava completamente as sensações de dor do cérebro, tá? E ao mesmo tempo também desconectava o fluxo sanguíneo, tudo, mas tudo no astral. O corpo não chegava a nada, tudo era astral. Tem uma alta tecnologia. E aí? Ele tá calmo. Aí cortava, abria. Muita tecnologia aqui para isso. Posso avançar, pessoal? Entendeu? Então tá. Entendido aqui, pessoal? Então tá. Assim, ó. O forrar é uma energia que se converte em eletricidade, magnetismo, luz, som, movimento, blá blá blá. Isso é o forrar. Prana, energia vital que dá vida. Essa régua tem. Essa antena. Tem forrar? Tem prana? Não respira. Tem Kundalini? Kundalini é a energia que estrutura. Então, deduzindo, o forrar, ele gera o grande tijolo, que para nós, né, é a energia primária de todo o universo, que é o átomo. O átomo, você sabe que ele é formado por partículas, várias partículas atômicas, né? Mas dentre todas as principais, que é o elétron, que fica na litosfera, o próton e o neutro que fica no núcleo atômico. Tá? Mas eu vou chamar de átomo. O átomo, na verdade, é uma substância energética, ele não é energia primária. Ele é uma substância, ele é um composto. E tem muitas outras partículas atômicas que estão descobrindo ainda, né? Quarks e não sei o quê, mas basicamente para nós é prótons, nêutrons e elétrons. Então o átomo é uma substância energética que para mim foi gerada do... E o forrar é o... O prana, ele se incorpora no átomo, porque ele dá vida ao átomo. Não é que ele veja vida ao átomo. Ele interage no átomo. Então a vida se interage no átomo. Vocês estão entendendo? Por exemplo, aquela espada de São Jorge ou de Santa Bárbara. Aquela espada tem forrar? Tem um axé forrático? Tem. Tem um axé kundalíneo? Tem um axé prânico? Porque respira. Claro. Agora eu vou te dizer para você. Ela é composta de átomos? Claro. Tem átomo de hidrogênio, tem átomo de carbono, de oxigênio. E o que é um átomo de hidrogênio, carbono, oxigênio? Qual é a origem disso? Forrado. E esse átomo, ele é prana? Eu posso chamar átomo de prana? Claro que não. Que o prana se incorpora ao átomo. É que nem isso aqui, ó. Tá entendendo? Olha só, a gente tem que botar os pingos nos is. Por exemplo, esse recipiente aqui, essa garrafa. Digamos que a garrafa seja o forrado. E o líquido, prana. Tem vida, prana. Se eu tiro o líquido, fica a garrafa. Fica a energia forrática, o axé forrático. É átomo, composto de átomo.
Agora, se eu injeto líquido, fica o axé forrático, mais o axé kundalini, que deu forma à garrafa, e o axé pleno. E eu vou dizer para você, e a água é a garrafa? É feito do mesmo composto da garrafa? Ele incorpora. E onde é que está o kundalini aqui? Ainda é um mistério. O kundalini é o átomo? O kundalini, ele liga os átomos. Ele forma as chamadas cadeias moleculares, cadeias... Mas aí ele estaria presente na garrafa. Claro que ele está. Ele está presente na garrafa ligando os átomos para formar um composto, para formar para dar forma. Está entendendo? Então o átomo, para mim o átomo, que é uma energia, ele se origina no formato. Porque o elétron que dá essas características de eletricidade, magnetismo, tudo é o elétron. Né? A própria energia atômica, de explosão atômica, que é a liberação daquela energia que está no núcleo atômico do próprio, que tu libera uma bomba atômica. Pode ver que tudo, pela característica que Ramatiz fala, é tudo forrado. O prana não, o prana é vida, então nem tudo tem vida. Eu aprendi que prana só se encontra nos corpos orgânicos. Claro. Reino vegetal, reino animal e reino mineral. O reino mineral, segundo a teosofia, tem prana. Mas, porque é aquele mineral que já está indo para o reino vegetal. Então ele recebe um quantum de prana, mas não é que aquele prana vire átomo. Ele se mistura aos átomos daquele reino mineral, de uma pedra, por exemplo. Pô, isso aqui é um estudo... Ele tá louco, né? É interessante isso aqui. Né? Então o forragem gera o átomo. Olha que eu coloquei. O prana se incorpora ao átomo e o kundalini se incorpora ao átomo. Mas não é o átomo. Ok? Ficou claro isso aqui? E mais importante, que o átomo, ou que axé, o kundalini, o prana e o forragem, tem uma origem no axé. Que tem esse símbolo aqui. O axé forma o nosso grande universo através do impulso do verbo, que é o Om. Que tem isso aqui. Que o Om continua sendo bipolarizado. Que é o axé. O Om, na verdade, é o axé. Só que expressam através do verbo. Bom, a gente fala verbo, a gente fala som divino, que na verdade é som divino. Mas o som também, na verdade, é grande explosão. Né? A gente volta. Pô, gente, eu teria que mostrar isso aqui, mas sabe que vai dar tempo. Posso avançar, pessoal? Vai ficar meio tarde, não? Tem uns 10 minutos aí. Tá bom, vamos lá. Eduardo, tudo certinho lá? Então tá. Bom, naquele livro, o Arqueômetro, nós temos o quadro sinóptico do universo. Agora nós vamos entender um pouco da expressão do axé. Como o axé se expressa. Tá? Vocês já ouviram falar em essência, existência e substância? Isso tirado do Arqueômetro. Nós encontramos muito isso na escola esotérica do Banco. No livro Prótese Cósmica, o sacerdote, mago e médico do Rio Aberto, tem muito isso. Está esgotado, não tem. Caso Caso de conseguir, vamos ver. Então, essência, existência e substância. Então, o axé, que é a energia primordial, ele se expressa em essência, ele se expressa em existência e ele se expressa em substância. Agora vocês vão entender uma outra interpretação de axé. Tudo que a gente falou aqui agora, nós vamos tentar colocar aqui agora rapidamente. Tá? Essência é o centro, existência é o raio, a substância circunferente. A essência é aquilo que é superlativo. A existência é aquilo que é relativo. A substância é aquilo que é objetivo. Já explico. A essência está conectada ao nosso chakra coronal. A existência ao nosso chakra
E a substância, nosso chakra. A essência é o sujeito. A existência é o verbo. E a substância, o que quer dizer isso aí? O que é a essência? E aquilo que vem antes da existência. E aquilo que vem antes da... Olha que louco. Olha que louco. Por isso que eu adoro. Presta atenção. Se eu circular, se eu desenhar um círculo sem nada dentro, eu posso entender esse círculo como o absoluto. Aquilo que não tem nada dentro. Mas é o nada daquilo que nós conhecemos. Tá ficando louco, né? Edgar tá ficando... É doidão, tá? O absoluto, ou o uno, ou o vácuo. Só que o absoluto, e eu me nego a chamar isso de Deus, tá? Eu sou um taoísta, o taoísta não define o absoluto como Deus, ele simplesmente é, tá? Ele precisa criar o universo, ele precisa criar os seus filhos, ele precisa criar a sua história. Então ele se polariza em yin e yang, ou em orixá, masculino e feminino. Ele se polariza. E esse desenho aqui representa a força movimentadora de... Olha só que interessante, é iniciático. Interessante isso aqui. Tá? Muito bem. Criamos então, através da polarização, ou seja, então, nem sempre existiu o universo. O que é o universo? Ou o grande universo? Reino regional, que tem vida, que tem essência. Mas só que o Deus é muito anterior a tudo isso. É um vazio, é uma vacuidade. Não dá para isso. Por isso que eu digo, quando te perguntarem quem é Deus, eu não sei. Estão entendendo? Agora nós estamos respondendo a mesma interpretação do taoísmo através do livro do arqueônico. Isso aqui é coisa do arqueônico. Não sei, é absoluto. Ele era o nada, ele era o vácuo. Mas não é o nada daquilo que nós conhecemos como nada. É o nada daquilo que nós conhecemos como tudo. Tudo para nós é uma coisa que ainda é muito vaga. Muito vaga. Tá? Bom, então se criou o universo. Olha que loucura. Olha que loucura. Se criou o universo. Olha só. Eu falei para vocês que a essência é o centro. Eu vou chamar isso aqui de número 1, tá bom? A existência é o raio. Ela sai de si mesma e vai até a substância, que seria a periferia do universo. Então, número 1 eu posso chamar de o 2, a, e o 3, que é a substância, ou a circunferência. O que eu quero dizer isso para vocês? Que nós somos formados de 3 expressões do axé. O axé é isso aqui, vocês estão ok? A partir do axé se criou o universo. Olha que interessante. Nós somos 3 expressões do próprio axé. Nós somos espírito, nós somos mente e nós somos corpo. No universo. Mesmo sabendo que o nosso universo natural ele é centenário, né? Os planos, átomos, tudo. Mas é a mesma coisa. Vocês concordam comigo? Então, o 1, que é o ponto, é a essência, que é o... Portanto, essência ou o centro, ponto, é o nosso espírito. O nosso espírito, ele recebe uma outra expressão do axé, que é a mente, que é a mente lógica, raciocina, ou raciocinada. E através desse raciocínio, numa interação com o corpo, ele reconhece a si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Que o espírito, ele não pode ser... a gente não pode usar o sinônimo mente para espírito, espírito para mente.
Isso é o conhecimento dos antigos, dos patriarcas. Mente não é espírito. A mente, ela é um atributo do espírito. Porque nós saímos de um ponto, formamos um raio, isso aqui é raio na matemática, né? E interagimos com o universo, que está representado pelo círculo. Interessante isso aqui, né? Então, o espírito, ele adquire mente e interage através do corpo. Ok? Engenhoso, né? Aí eu pergunto para vocês, esse axé é o yin e yang ou os orixás? Aqui quando eu falo orixá masculino e feminino, aqui estão inseridos 7 orixás básicos. Os 7 orixás masculinos e os 7 femininos. Aqui está inserido tudo. Agora vamos analisar no universo como é que esses orixás regem, como é que eles se expressam. Como é que o axé se expressa, ou como é que o orixá se expressa. Axé e orixá não é a mesma coisa? Não é a mesma fonte? O espírito, que orixá rege o espírito? Dos 7 que a gente conhece. Aí nós entramos um pouco na escola esotérica do Umbanda. Oxalá. Oxalá é o orixá que rege a energia ou chakra. O superlativo, aquele que está além do relativo. O relativo é o que compara. A gente vai chegar lá. Qual o orixá que rege a mente ou chakra? Qual o orixá que rege o laríngeo? Que é o corpo. O verbo expressa tudo. Expressa a nossa vontade, expressa tudo. Então, espírito, orixalá, né? Orixalá. Mente, Iemanjá. Corpo, pior. Mas não, é o Deus número. Propositalmente, claro. Só não botei o nome dos orixás que é pra gente raciocinar junto. Senão é fácil, eu vou aqui colocar as coisas prontas. Fica mais difícil para vocês entenderem porque não há o raciocínio. Tá? Interessante, né? Aí os outros orixás, Davi. Aí deixa para depois. Porque através de Iori se forma as energias eólica, ígnea, hídrica e telúrica. E aí entra então Xóssi, Xangô, Ogum e Orimã. Os seus orixás femininos respectivos. Mas deixa para outros. Entenderam? Beleza aqui? Interessante isso aqui, né? O arqueômetro batizou esse conhecimento uno como a proto-síntese cósmica. Todo conhecimento unificado. Ok? Conhecimento unificado no ser espiritual. Então, o ser espiritual tem todo esse conhecimento aqui unificado. Ele só adquiriu conhecimento porque o axé se expressou em mente. Porque só o espírito, o que é o espírito? É uma chama. Mas como é que ele vai adquirir consciência? O que é consciência? É ciência de si mesmo. Como é que ele vai adquirir ciência de si mesmo se não tiver uma lógica, um raciocínio? Não. Mas só que a mente ainda assim não pode ser comparada com o espírito. Por isso que na meditação a gente assim esquece a mente. Volta só para o ponto. Esquece do raio. Se desconecta com o corpo. Estão entendendo? Olha só. Se desconecta com o corpo, sai fora, apaga isso aqui. Fica só um ponto. Olha a chave. Essa é a chave. Tá? Muito bem. Aí nós vamos então entender o seguinte. Uma outra parte do universo, porém agora com esse ponto, com o espírito deturpando o conhecimento uno. Deturpando ele e dividindo esse conhecimento uno em 4 partes. Primeira parte a gente pode chamar de conhecimento das artes, da filosofia, da religião e da ciência. Todo esse conhecimento que era unificado no espírito, em virtude do ego, em virtude da decadência, em virtude de problemas nossos, tá? Questões nossas, nós deturpamos e dividimos em 4. A chamada gnose, o chamado conhecimento. Tá? Formando-se assim, segundo o arqueômetro,
O que eu quero dizer para vocês é que a protossíntese cósmica não foi um termo criado pelo Umbanda, que a gente tem que ver. Veio do arqueômetro. Tá? Então, a protossíntese, religion científica. Esse é o nome do livro. Porque ele vem justamente trazendo uma parte do livro, vem trazendo essa descrição. Exatamente. Engenhoso, interessante. Eu sei que é puxado, gente, mas essa é a proposta. Né? Por isso que não dá para dar isso aqui mais no sábado. A minha ideia era socializar isso aqui. Eu queria passar para todo mundo, mas não tem como. Então, infelizmente, tem que ser algumas pessoas, né, convidadas. Tu vê, olha só. Tá vendo como é difícil? Isso nos entristece, mas nosso mestre diz assim, faça a tua parte, faça o teu estudo, faça o teu conhecimento, e se quiser aproveitar, aí. Só que são pérolas que eu não posso mais jogar aos pobres. Eu não posso mais espalhar nada. É que nem de pegar dinheiro e jogar pela rua. Vão se matar. Tem que ser para quem busca. Tem que ser para quem busca. Exatamente. E até eu gravo para lançar na internet. Até ter essa. Não, tá tranquilo. É para falar mesmo. Pra falar. Os irmãos internautas vão entender. Tá? Então tá. Aí tem um lance legal aqui, ó. O universo. É o mesmo universo, tá? Não é o absoluto. Eu não chamo isso aqui de universo. Tá entendendo? Olha que interessante. O universo já é algo construído. Pegaram aqui? Linkaram? Tá. Vou pegar aqui o universo. Então, número 1 é o espírito. Dentro dessa deturpação, dessa cisão, o espírito separa da mente. A mente separa do corpo, formando a protossíntese religio-científica. Como assim o espírito e a mente e o corpo? A gente vai entender uma coisa legal. A nossa personalidade não é feita de pensamentos, sentimentos e ações? Muitas vezes a gente não pensa de um jeito, sente de um outro e age de uma terceira. Isso já é um sinal muito natural, muito tranquilo e muito fácil de que nós hoje vivemos uma cisão de conhecimento uno. E esse conhecimento uno, a protossíntese cósmica, eu até não coloquei aqui, nós podemos chamar de quê? Rumbanda. Protossíntese cósmica é uma rumbanda. A rumbanda o que significa? Conjunto de leis divinas. Mas é um conjunto de leis divinas unificado. Porque a partir dessa cisão, dessa divisão em 4 conhecimentos básicos, esses aqui não são os únicos, né? A gente só colocou os 4, que são os principais da humanidade. A partir daqui, o Rumbandã, poucas pessoas entendem o Rumbandã. As pessoas não entendem um conjunto de leis. Uma lei a pessoa entende. Se eu falar em reencarnação contigo, entende o que é reencarnação. Mas se eu for falar com o evangélico, ele não vai entender. Então ele não entende o Rumbandã. Porque o Rumbandã é esse conjunto todo. Lei da reencarnação, lei do karma, lei da reencarnação em planos superiores, aquela lei de que todo mundo foi feito simples e ignorante, mas nem todo mundo passa pela via de reencarnação. Isso já é já são, digamos, já são conhecimentos mais avançados do Umbanda. Aquela coisa que não adianta tu seguir só uma religião, pode seguir aquela religião, mas estuda as outras, faz uma convergência, faz uma síntese, porque o Umbanda ele é uma síntese. Na religião ele abarca tudo, né? Tudo. A protossíntese cósmica, também conhecida como fragmentada. É um quebra-cabeça. Claro, e quebra-cabeça é uma droga. Nem todo mundo sabe montar um quebra-cabeça. Não seria mais fácil ter uma coisa unificada? Pô, legal. Quem é que tem condições hoje de espírito, de mente? Porque a maioria hoje, eu diria 2/3 da humanidade, está preocupada com o corpo. É trabalhar, é pagar a conta, é alimentar o filho. Ninguém está preocupado com a mente, estudar. O espírito não está morto na sociedade. Não é com a mente, não é de É ou não é? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É muito simples. Estudando de uma maneira iniciática, uma maneira talvez um pouco complicada, mas aqui. Hoje a maioria está aqui, está no corpo.
Mente, estudar. Aí, olha o exemplo aqui. Ninguém procura lógica. Ninguém procura mais raciocínio. O espírito, então, nada a ver, mas só um pouquinho. Se tu procurar a mente, não procura espírito, não. Só procura espírito através da meditação. Através da cisão com a mente. Tem que cindir a mente. Tem que acabar com a mente e ficar só no ponto. Só na tua. Tem que meditar é retornar à tua. Porque a mente, ela é um estado relativo. Relativo é a comparação. Só compara as coisas porque tu tem uma mente para raciocinar. Só que a mente, ela serve à essência, ela serve ao superlativo, ela serve ao centro, ela serve ao chakra coronal. Não sei se vocês sabem, o chakra frontal ele tem 96 pétalas, né? O frontal tem quase 1000 pétalas. Olha a frequência do espírito. Aí tu vem me dizer que a mente é o espírito? Só estudar, é só ter olhos para ver e ouvidos para escutar. Interessante, né? Bom, então conhecimento uno destacado em unidades. Tá? Então esse conhecimento único foi destacado em unidades. Unidades que eu digo próprio no espírito. Tá? O ser aqui. Tá bom? Muito bem. Eu só coloquei esse símbolo aqui para terminar, que é o símbolo que nós temos na Seara. Que até hoje poucas pessoas me perguntaram. Por que tem aquele monte de símbolo? Não vi nenhum ceareiro hoje me perguntar. Agora vocês vão entender que eu tirei da própria síntese cósmica, eu tirei do arqueômetro. Tá? Então esse símbolo aqui que nós temos lá, ó, olha que interessante, no cantinho depois eu mostro para vocês, na hora que a gente for meditar. O círculo representa o quê? O uno absoluto, o nada. Podemos chamar de nada, não podemos? Fantástico. O taoísmo ensina uma coisa muito legal. É na vacuidade que se encontra a plenitude. É na vacuidade que se encontra. É aqui. Portanto, olha só como a gente está longe. A gente primeiro tem que tornar todos esses conhecimentos unificados e depois simplesmente se afastar da mente, formando um ponto. E esse ponto voltando à sua origem, que é o... Por isso que Buda dizia para os seus discípulos, mas eu já estou morto. Eles disseram quando ele estava, mestre, eu vou te perder, eu já estou morto. Jesus, quando dizia para os seus discípulos, vocês são potenciais divinos. Eu já sou um divino. Já sou um ser divino. Vocês ainda são potenciais. Vocês ainda precisam potencializar. Eu já potencializei, eu já sou um ser divino. Por isso que Jesus dizia, vós sois deuses. Vocês não querem despertar. Um ditado oriental muito bonito que diz assim, ó, reveleis o Deus que está em vós. Vós sois deuses, porém se esqueceram. Ditado oriental diz assim. Vocês são os deuses, vós sois deuses. Porém, tendes esquecido. Vocês esqueceram de ser Deus. Quer conhecer Deus? Quer retornar a Deus? Silencia. Cala-te. Domina a tua mente. É o grande retorno. Grande retorno. Tá? Então está aqui. O círculo representa o absoluto. O triângulo representa o quê? Ou Oxalá, Iemanjá, tá? E aquele símbolo lá no centro, que a partir dele se criou, se expressou em espírito, mente e corpo. E todos esses, espírito, mente e corpo, possuem show, né? Acho que deu para montar bem para a cabeça. Tá, pessoal? Muito obrigado, saravá a todos. Vamos tentar fazer um pouco de tai chi, depois vamos meditar. Tá? Saravá a todos. Muito obrigado.